Todo mundo já sabe que na área de desenvolvimento de software existe uma sopa de letrinha. E isso se deve ao fato de termos muitos autores de livros criando acrônimos. What? E o objetivo desses acrônimos é basicamente parecer bacana, inteligente, né? Assim como aquele mito dos programadores gênios. E além disso, usar as letras em combinações, né, do alfabeto para deixar os iniciantes um pouco mais perdidos no meio do caminho. Eu estou exagerando um pouco aqui, mas hoje nós vamos falar sobre Driven Development. Quais são as possibilidades aí de desenvolvimento, né, de software, digamos, metodologias de desenvolvimento, um approach ali, guiado ao quê? Guiado ao que tu deveria escrever o teu código, né, desenvolver o teu projeto. E isso se deve ao fato de que semana retrasada, umas 3 semanas atrás, o Pedro Arantes, deixa eu mostrar para vocês aqui. O Pedro Arantes fez esse tweet aqui, eu achei muito bacana. Ele escreveu BDD, né? A gente tem o Behavior Driven Development, o CDD, o Component Driven Development, o Domain Driven Development, o Feature Driven Development e o Test Driven Development, o mais queridinho aí da galera. E o que mais, né? O que mais a gente pode fazer com as 21 letras que estão faltando? E até o Rafael aqui, ele sugeriu, né? Quem sabe o GDD, que é o Go Horse Driven Development. Eu já vou explicar para vocês como que vocês podem atingir o GDD, mas eu já te aviso que é basicamente, sei lá, uma coisa que vem de fábrica esse GDD. Então, começando aqui pelo BDD, né? O que é o BDD? O BDD é o desenvolvimento guiado por comportamento. Então, basicamente, tu teria o TDD, onde o TDD, para quem não sabe, é aquele desenvolvimento que tu começa pelos testes. Uma forma bem simplificada seria isso. Tu desenvolve guiado a testes por uma perspectiva, digamos, com um olhar mais técnico, né? Tu tem primeiro um relacionamento com a verificação do que precisa ser validado de uma função e tu baseia todo o ciclo de interações curtas para fazer aquela função retornar o que é esperado pelo teste e assim implementando toda a complexidade daquela função, desde que ela ainda esteja de acordo com os testes que estão passando. Então, primeiramente, o desenvolvedor escreve um caso de teste automatizado que define uma melhoria desejada ou uma nova funcionalidade. Então, depois o código é escrito. E o BDD ele meio que evoluiu do TDD, mas para a galera lá de não tech, né, a parte de todos os stakeholders como PO, PM, todo mundo que não é da parte técnica do código mesmo conseguir entender o que a gente estava validando. Basicamente é isso. Então, ao invés de tu escrever uma função, um teste de uma função para depois implementar aquela função de uma forma mega técnica, tu primeiro lista quais são, digamos, os comportamentos que tu quer validar no teu sistema. Muitas vezes até essas análises são feitas pelo time de Quality Assurance, né, os QAs, e tem toda a pirâmide de teste lá e tal. E basicamente é isso, entendeu? Então, BDD evoluiu do TDD, e TDD, assim, já teve movimentos de TDD is dead, né? Ah, o TDD morreu, a Sarah tá fazendo um smoothie lá, daqui a pouco eu vou tomar um café, a gente tá gravando esse vídeo aqui cedo antes do trabalho, pra ir no ar hoje mesmo, desculpa. E aí é o seguinte, voltando aqui pro vídeo. Depois do BDD, do TDD, nós temos o... Ficou claro? Acho que ficou claro, né? Nós temos o CDD, que seria desenvolvimento guiado a componentes, e basicamente tu constrói o desenvolvimento do teu projeto de baixo para cima. Tu começa declarando quais são os comportamentos de um componente, como um botão, tu desenvolve aquele botão, aí depois tu desenvolve um campo, sei lá, que vai receber um e-mail, aí depois tu desenvolve um campo que vai receber um texto, aí depois tu desenvolve um form que vai ter vários componentes dentro dele, o form é um componente por si só, o formulário, né? E aí depois tu cria a página de contatos do teu site. Então tu começa de baixo para cima, começando nos níveis de componentes e vai até terminar uma página ou então uma tela do teu aplicativo. Esse seria o CDD. E o CDD ele pode ser utilizado em conjunto com o TDD. Tu pode começar pelos testes dos teus componentes. Então vocês vão ver que tu pode combinar toda essa sopa de letrinha, entendeu? E não se preocupa, porque quando tu tá iniciando, assim, tu
Tu não precisa aprender isso. Eu tô passando isso para te ter conhecimento, depois vocês podem ir lá e pesquisar a respeito. Mas a grande maioria desses Driven Development, eles vão vir com um tempo para vocês, tu não vai utilizar todos eles na tua carreira, tu vai ver que tem empresas que vão utilizar alguns deles, outras não, algumas vão fazer CDD, outras FDD, depende de como a empresa escolheu dividir os times também, isso tem impacto, né? Tem times que são de arquitetura, que eles podem estar trabalhando com CDD, tem outros times que são de features, que eles devem provavelmente estar trabalhando com FDD, ou então trabalhando com BDD. O único que vocês, eu acho que poderiam, vale a pena vocês estudar desde o início mesmo, tu pode aprender programação com um Driven Development, que seria o de teste, né? Que seria o TDD. Porque na hora que tu escreve o teste, tu já sabe quais são os inputs que tu quer aceitar, né? Quais são as entradas de uma função e qual o resultado esperado. Tu não precisa saber como implementar, mas tu sabe no papel e caneta quais são as entradas e qual que deveria ser a saída. Então tu consegue praticar o TDD e isso te ajudar até no desenvolvimento lógico, tá? Depois então o FDD, deixa eu continuar aqui. O FDD, comentado lá no Pedro Arantes, no tweet dele, tem a ver com o desenvolvimento dirigido por funcionalidades, né, guiado a funcionalidades. E é basicamente um método leve e interativo de construir um software, né? Ele foi criado por Jeff DeLuca e pelo Peter Code, e é uma combinação de gestão de projetos com boas práticas de engenharia de software. Então esse seria o FDD. E por último, mas o mais importante, basicamente eu acho que é o porquê tu deveria ter clicado nesse vídeo, é vocês se aterem ao GHD ou GDD, que seria o Go Horse Development, né, que também foi comentado lá no tweet do Pedro. Tem outras coisas aqui também que a galera colocou aqui como exemplo, o ADD, que seria o Anxiety Driven Development, né, teria também o CDD, teria o ADD, que seria Attention Driven Development. Isso aqui é tudo piada, né, pessoal? O que mais tem o GDD, o Jesus Driven Development, com G, ok. Tem o WDD, Works on My Machine Driven Development. Raíssa mandou um muito bom aqui, que é o MDD, que é o Money Driven Development. Tem o SOD, né, que é o Stack Overflow Driven Development. Esse eu acho que todo mundo utiliza. Como o Felipe falou aqui, alguns compram até uns gadgets externo para auxiliar no desenvolvimento. O EDD, que todo mundo tem que tomar cuidado, que é o inimigo, né? O Ego Driven Development e o Anger Driven Development. Mas vamos falar do Go Horse, tá? Go Horse, até assim, eu achei que Go Horse Development, ou a expressão Extreme Go Horse, era algo internacional. Mas assim como Gambiarra, eu percebi que é algo brasileiro. A gente criou essas expressões. Então, eu estava comentando com um colega do trabalho, na minha antiga empresa, eu comentei assim, a gente pode fazer essa funcionalidade aqui que a gente tem que entregar no prazo apertado, ou a gente seguindo o Extreme Go Horse Methodology. E ele não sabia, ele não entendeu a piada, assim, porque não existe, né? Isso existe no Brasil, a gente criou essa piada, agora já virou internacional, com muitos brasileiros trabalhando fora, assim como gambiarra já virou também uma palavra na nossa área, inclusive aqui, na Holanda, tem muita empresa gringa já utilizando gambiarra como expressão. Criaram até aqueles emojis para usar no Slack. Ficou bem engraçado, mas é uma coisa meio... É uma coisa de criatividade nossa brasileira, porque retrata o nosso dia a dia, principalmente em momentos de pressões, o Extreme Go Horse. Então aqui eu vou falar alguns atributos que o Daniel Alonso, num Medium post aqui lá de 2018, desculpa por ter batido na mesa aqui, mas no Medium post lá de 2018, ele comentou assim, se tu segue isso aqui, se tu tem essas características, tu já está fazendo Extreme Go Horse, parabéns aí pra ti. E quais seriam elas? A primeira delas seria, se tu tá pensando, tu provavelmente não tá fazendo Extreme Go Horse, tá? E a coisa mais importante de entender é que existem 3 maneiras de resolver um problema. Existe a maneira certa, existe a maneira errada e existe o Extreme Go Horse. E o Extreme Go Horse nada mais é do que a maneira errada, mas feita numa velocidade rápida, feita de forma ligeira. O Extreme Go Horse tem uma característica também que é quanto mais tu faz ele, mais tu precisa, e para cada bug resolvido, outros 7 foram criados. Então é uma metodologia aqui que te envolve, né? Tu só tende a crescer com ela, inclusive as linhas de código. O Extreme Go Horse não tem prazo de entrega, né? Não tem uma agenda, um schedule, porque toda agenda e deadline dado pelo cliente
É o que importa. É o importante, mas tu não precisa também se preocupar, porque sempre vai ser implementado e entregue no tempo. Mesmo que isso significa fazer coisas loucas e workarounds. Uma característica muito importante que muitos seniors fazem é saber quando abandonar o barco e culpar outra pessoa na próxima empresa, né? Então tu sai da empresa, tu chega na outra entrevista e fala assim, eu tentei mudar, tentei botar uma arquitetura nova, mas ninguém estava aberto a isso. Mas claro, né, tu pulou no momento certo. Essa é uma característica boa de quem segue o Extreme Go Horse. Outro pensamento é que não existe refatoração, não é? Só existe retrabalho, então se tu tá reescrevendo teu código, é meio que, né, tu tá só tendo retrabalho, tu não tá entregando nada ali. E no final das contas, ninguém quer retrabalho, né? Ninguém quer refatorar algo, porque tu vai estar saindo ali da empresa mais pra frente, né? Então por que tu vai estar melhorando? Coloca to-do lá do que tu acha que tem que implementar, entendeu? Do quais são as melhorias. O importante é tu nunca fazer elas, mas tu sempre acreditar que a melhoria vai vir no futuro. Essa é uma característica bem também clara no Extreme Go Horse. E tem outras também metodologias aí de desenvolvimento, como o MDD, né, que é o Montano Driven Development, que é basicamente tu fazer tudo que eu falo aqui sem pesquisar, né? Então é pegar a opinião, né? Buscar opinião ao invés de buscar informação. E falando em opinião, tem muita gente que pediu minha opinião sobre o último vídeo, que por sinal foi um dos piores vídeos do canal. Foi um dos vídeos que a gente mais pesquisou para fazer. Tem muita informação lá, mas no final a galera busca opinião, né? Não ficou clickbait, esse foi um dos problemas. Mas comenta aqui embaixo se tu segue o MDD ou se tu segue o BDD, o que tu segue. E comenta qual que a gente poderia criar juntos aí. Qual desses aqui tu gosta e qual que a gente poderia ainda inventar com as demais letras do alfabeto.